temos este aqui, ó. O improvisador malicioso. Acabei de falar do Saul Goodman, cara. É isso aqui. O que é o improvisador malicioso? O improvisador malicioso não é um bandido de fazer planejamentos. Ele não é um cara que fica lá planejando a vida, vendo qual que é a possibilidade dele passar golpe e tentar fazer coisas cabulosas. O que ele faz é tentar em momentos-chave, exercer as suas maiores qualidades, que são inteligência e diplomacia e carisma. Tá? Então, você vê muito bem isso daí quando você está ali narrando, ou você está jogando e tem um bardo na mesa. E aí os caras estão conversando sobre alguma coisa que aconteceu, querendo saber sobre alguém que estava ali, alguém que viu, alguém que não viu, alguém que passou, alguém que não passou. E aí o ladino ou o bardo fala assim: tem alguém aí que tá dando sopa com a bolsinha de dinheiro? Tem alguém aí que tá com alguma coisa que pareça valiosa? Tem alguém aí que tá bêbado? E aí o mestre fala: tá, rola a percepção. Aí o cara rola, fala: não, tem o fulano ali tá com a bolsinha em cima da mesa, ele tá meio grog, meio bêbado, não tá nem prestando atenção. Aí fala assim: não, eu vou lá e vou pegar isso daí. Aí o cara chega lá, quando vai pegar, o sujeito vê que ele vai pegar. E aí vai começar a discussão. E quando vai começar essa discussão, quando vai começar a pancadaria, o cara já começa: não, mas é que eu tava aqui, eu tropecei, eu quero falar que eu tropecei, não, eu quero falar que eu conheço ele, que eu tô ajudando, não, porque ele é meu primo, não, eu quero convencer o chefe da guarda que eu sou tio dele, não, eu quero convencer que eu sou filho da mulher lá, não, eu quero convencer que eu sou amigo de infância. Esse tipo de cara que você vê na sua mesa é a base certa do NPC ou do personagem malicioso que quer improvisar. Tem um canal de shorts no YouTube que é desse jeito. Geralmente é um cara e uma menina em que ele faz sempre o mestre veterano e o mestre novato. Aí a menina fala assim: mestre, eu quero fazer um elfo já muito idoso, que toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele tosse, uma magia ele tosse, e sempre que ele estiver parado, ele dorme. Aí o mestre fala assim: interessante isso aí. Não vou deixar não, mas eu vou anotar aqui. Então, assim, eles fazem muito disso daí. E lá sempre tem esse tipo de personagem. Ô, mestre, eu posso chegar ali naqueles dois e convencer eles que aqueles itens de prata que eles estão carregando são amaldiçoados e que eles têm que entregar para mim porque eu vou levar para um templo para tirar a maldição deles? Esse é o tipo de coisa que o improvisador malicioso faz. Ele pega a oportunidade da cena, ele vai pegar aquele momento onde está acontecendo alguma coisa e através daquela cena restrita ali, ele vai tentar criar o golpe que vai dar vantagem para ele. É o batedorzinho de carteira, é aquele que tira vantagem, é o enganador, é esse tipo de personagem que você está tratando. E quais são as possibilidades para esse tipo de personagem na sua mesa? Primeiro, se for jogador, ele é uma fábrica de problemas. Por quê? Porque esse tipo de golpe dificilmente dura muito. Dificilmente as pessoas caem nele e acreditam que está acabado. Porque esse tipo de personagem que cria uma ilusão que aquela moeda de madeira é uma moeda de ouro. Então ele paga com as moedas de madeira como se fossem de ouro. Mas quando ele sai, a magia acaba e o cara vê que é de madeira e sabe o que ele fez. Ou é aquele cara que convence uma pessoa de uma coisa absurda e na sequência a própria pessoa vai ver que não é uma coisa de verdade. A gente tinha muitos relatos em filmes, né, em histórias e no dito popular, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, onde tinha gente que vendia coisas públicas. Por exemplo, o cara chegava e vendia que é aquela praça que está ali na cidade. Então chegava um turista, ele falava assim que a praça era dele, ele estava com problema financeiro e tudo mais, ele queria montar uma casa ali na praça que era para cobrar a visitação, mas ele não tem como investir, ele precisava desse dinheiro e não tem. Então ele está vendendo porque ele vai catar a grana e vai voltar para a terra dele. Aí a pessoa vai: nossa, mas isso é um negoção e tal. E comprava. Tem muita história de filme antigo que o cara vendia aquela ponte do Brooklyn.
O cara vendia a ponte do Brooklyn, falava que era dele, tinha uma escritura e ele queria cobrar pedágio, mas não podia porque ele não tinha grana para montar o pedágio. Então ele tá melhor vender e ir embora. E não faz muito tempo, no início da internet, tinha um site que vendia terreno na Lua. Pra você comprar terreno na Lua. E a galera comprava. Recebia escritura e tudo mais, terreno na Lua, que era um novo investimento. Então, assim, são tipos de coisa que, apesar de você ter uma elaboração maior nesse caso da venda, mas você já sabe o tipo de abordagem que o cara faz. O improviso está na abordagem e não no golpe. Você tem que tentar encaixar o seu argumento na reação da pessoa. Vantagens de usar esse tipo de personagem como NPC. Você movimenta a história numa side quest pequena, numa side quest menor, né, um desvio ali, e você faz com que essa situação seja, eu esqueci o termo, mas é quando você começa a ter uma cadeia de ações, de acontecimentos absurdos e em sequência e descontrolados. Porque quando uma pessoa chega e improvisa e coloca uma pitada de caos na história, tudo tende a se tornar cada vez mais caótico. Primeiro, porque os jogadores não estão nem aí, eles saem topando qualquer coisa. E segundo, porque a própria natureza da enganação é você ter mais enganação. Bom motor narrativo, boa desculpa para side quest, bom personagem para você inserir durante as suas aventuras aí. É isso que você falou sobre o carisma e inteligência. Esse aspecto do improviso, ele é muito diretamente relacionado à ideia de inteligência, porque a inteligência, isso é uma coisa interessante de lembrar, no D&D, inteligência é raciocínio, né? Inteligência é capacidade cognitiva, o que inclui a capacidade de raciocinar e raciocinar rapidamente. Então, você tem esse aspecto de que a pessoa que é inteligente é capaz de raciocinar rápido e ela é capaz de improvisar para aproveitar. E aí, assim, literalmente existe uma habilidade, acho que existe uma habilidade do Ladino que chama oportunismo, né? Para você ser um oportunista, ou seja, para você ser capaz de aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, você tem que ser capaz de ver a situação e pensar rapidamente em como se beneficiar daquela situação, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Seja para fazer um NPC, seja para fazer um personagem de jogador, normalmente, se ele for um golpista, ele vai ter que ter essa capacidade, por quê? Porque isso é uma coisa que ele desenvolve naturalmente, cara. Ele desenvolve naturalmente nessa situação, que o Vermelho falou, o cara que vai roubar a moeda e é pego. Então, assim, o fiasco, como eu falei do sistema de RPG, ele trabalha com a ideia do improviso. Você tem dois momentos. Você tem o momento do planejamento e o momento do improviso. Por quê? Porque os planos dão errado. Tem uma frase que eu já falei aqui que eu gosto de falar, que é: o homem faz planos e Deus ri. Não interessa quão bem você faça os seus planos, as coisas acontecem. O acaso acontece. E em RPG, o acaso acontece ainda mais, porque você está rolando dados para fazer as coisas. Não interessa quão bem você tenha planejado as suas ações. Pode acontecer de você rolar muito mal e as coisas darem errado. Então, o improviso é uma coisa, a necessidade de improvisar, a habilidade de improvisar, tende a ser uma capacidade naturalmente adquirida pelo golpista. Entende? Então, o personagem golpista que já tem um histórico como golpista, que já faz as coisas, que já dá golpes há muito tempo, ele naturalmente vai desenvolver essa capacidade porque ele está o tempo inteiro sendo colocado em oportunidades, em situações em que ele ou precisa improvisar para não ser punido, para não ser preso, para não ser morto, para não apanhar, ou ele precisa improvisar para ver surgindo uma oportunidade dele cometer o golpe dele e ele ser capaz de aproveitar aquilo da melhor maneira possível. Então essa é uma habilidade que os caras, que o golpista treina, entendeu? Que o golpista treina, arrisca, que o golpista treina efusivamente para ter a mão, né? Quase para formar uma memória muscular ali no processo.